Ainda sobre a rede estadual, gente, haverá uma experiência importante também na próxima semana. Por quê? Porque essa questão do aumento de 0%, ele abala não só a educação, porque todos os servidores terão o mesmo aumento. A saúde do Estado do Rio de Janeiro vai ter quantos por cento de aumento, Franci? 0% de aumento. A polícia vai ter quantos por cento? 0%. Né? Então vai ficar meio complicado, né? Os servidores administrativos, Antônio, vão ter quantos por cento? 0% de aumento. Então, o governador conseguiu uma proeza igualzinha do prefeito aqui. É unir o funcionalismo em torno de uma causa. Né? Todo mundo vai ter 0%. Como se as nossas contas, as nossas obrigações estivessem parado, né? A gente não precisa de aumento, a gente não precisa ter recomposição, porque, gente, o pior disso tudo, e que as pessoas precisam perceber, é que nós não estamos tratando de aumento. A palavra não é aumento, porque, na verdade, é reposição de perdas. Então, na verdade, no mês que vem, nós vamos estar recebendo menos 8%. Não é só que ele não deu nada, não. Eu já perdi 8%, 9%. Por quê? Porque não teve aumento. Aqui em Petrópolis nós perdemos cerca de 5%. Porque estava em 9, na 9 alguma coisa. E no Rio, na rede estadual em si, nós vamos estar perdendo isso, cerca de 9%. Perdendo. Então, isso é o que a gente pode chamar de aumento negativo. Né? Porque sempre quando a gente entra na época do dissídio coletivo, né? Você tem a reposição na inflação e um ganho real. E um possível ganho real. Que normalmente, nos últimos anos, não tem acontecido. E aquela questão, né? Quem está pagando pela crise é o funcionalismo, é o servidor público. Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E a gente não tem visto, tanto no governo estadual quanto no governo municipal, as tais ações econômicas, né? De redução. O governo federal anunciou que vai fazer, mas também ainda não fez. Né, corte de ministério, corte disso, corte disso. E na rede estadual, no governo estadual, no governo municipal, deveria estar havendo a mesma movimentação, né? Não tem dinheiro? Então vamos enxugar as secretarias. Vamos enxugar. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? Na semana passada, Franci. A sugestão do CEP inclusive, essa já há algum tempo. Em todas as reuniões que nós tivemos com o prefeito, com o secretário de administração, as conversas rolaram em função disso. Se não tem dinheiro, então vamos unir as secretarias. Não precisa ter Secretaria de Esportes e Lazer e Cultura. Durante muitos anos essas secretarias funcionaram juntas. Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Secretaria de Meio Ambiente funcionar agregada a outra secretaria, Secretaria de Segurança também agregada a outra, porque se não tem dinheiro, não dá para criar secretarias e muito menos encher a máquina, né? E o que se deve fazer, né? Se vão até diminuir os ministérios, o porquê não diminuir secretarias? Isso vai muito a ponto de alunos. Eu vou dar um exemplo aqui do que é a falta de dinheiro dentro desse município. Os alunos que moram em Santa Rosa, que faz parte do município de Petrópolis, estão tendo que sair das escolas aqui. Porque estão faltando aula há mais de 3 semanas. Sabe por quê? Porque não tem transporte. Porque o ônibus da Única não aceita carregar nossos alunos. Só com declaração? Não, nem com declaração mais. Eles agora estão se recusando a colocar os alunos no ônibus. Então, o que acontece com esses alunos? Já tem uns 3 ou 4, e não é numa escola só, não. A escola do Dux também sofre com isso. Os alunos estão faltando aula 2, 3 semanas. Se bobear, a maior parte desses alunos que moram em Santa Rosa, que estão estudando aqui em cima, porque Santa Rosa tem... Eu soube disso hoje, né? Tem comprovante de residência que põe Santa Rosa. E tem comprovante de residência que põe Rua Santa Rosa, bairro Quitandinha. O erro é gritante. Então, o que acontece? Fica sem transporte. Fica sem transporte. Mas, na verdade, existe um programa federal, né? Que é o PNAT, que é do transporte, Programa Nacional de Atenção ao Transporte, né? Com aqueles ônibus... Né? Que tem hora que o ônibus não tem emplacamento, tem hora que o ônibus não tem pneu, tem hora que o ônibus não tem motorista. Tem hora... O difícil é o ônibus estar funcionando e rodando nos lugares que tem que rodar. Esses alunos não deveriam estar sendo atendidos pelo ônibus da Única. Esses alunos deveriam estar sendo atendidos pelo ônibus do PNAT. E não deveriam estar faltando aula, eles deveriam ter atenção, porque, na realidade, se está dentro do... É isso que eu não consigo entender. Está dentro do município. E eu vou falar, hein? São eleitores do município de Petrópolis. Sim. Porque na hora de votar, eles não vão votar em Caxias,
não vão votar em qualquer outra cidade lá da Baixada, não. Eles votam em Petrópolis. E principalmente, gente, se existe um programa federal em relação a isso, não pode haver a alegação de que não tem dinheiro previsto. Tem dinheiro previsto para isso, sim. O PNAD tem que ser atualizado todo início de ano, na época do censo, a declaração de onde as crianças moram, né? Onde elas estudam, a que escolas elas estão ligadas. Então tem que haver, sim, essa questão do transporte. E a gente solicita, inclusive, que o Pedro Cross, que é o responsável pelo transporte, nos dê uma resposta em relação a isso, por que essas crianças, esses adolescentes estão sem transporte. E, principalmente, Franci, nós temos que encaminhar na segunda-feira uma solicitação ao Ministério Público da Educação, à Vara da Infância, para saber como vai ficar a situação dessas crianças em pleno terceiro bimestre, né? Já sem no condição, segundo semestre da educação, sem frequentar a aula. Né? Tem escola que não tem professor, tem escola que não tem aula por isso ou por aquilo, e tem escola agora que as crianças é que estão faltando, porque não tem transporte. Isso não poderia estar acontecendo de jeito nenhum. Aí se fala em economia, se fala em apertar o cinto e fala-se que não tem dinheiro. Mas, na realidade, o maior prejudicado com isso tudo é a população. Porque eu não vejo ninguém enxugar essa máquina. Redução de salário para os políticos seria uma boa. Nossa, seria ótimo. Eu acho que as pessoas deveriam trabalhar por amor na política. É o que eu acho. O meu pai tem uma ideia muito interessante em relação a isso. É trabalhar por amor. Ele prega a rotina dos 10 salários. Né? Aí, que presidente tem que ganhar 10 salários, deputado 10 salários mínimos. Mínimos, no máximo. Né? E daí vai reduzindo até chegar ao cargo mais de vereador, né? Que seria tipo 5 salários, que já é um salário maior do que de todo mundo. Né? Com certeza, no dia que a população... Né? Porque, na verdade, gente, político não precisaria ter... político não é profissão. Existe esse engano na cabeça das pessoas. As pessoas acham que político é profissão. Político não é profissão. Não é profissão. A pessoa tem a profissão dela... E, em outro horário, exerce essa questão que deveria ser relevante serviço prestado à comunidade. E nós somos, né? E nós, cidadãos, nós somos em maior número, gente. Vamos aguardar. Sabe por quê? Porque nós somos um número bem maior do que eles. Então, a gente devia estar fazendo a diferença e pedindo mesmo para enxugar essa máquina, porque tem que começar dentro de casa. Não é assim que se começa uma limpeza? E nome no Diário Oficial de gente sendo exonerada da função para economizar, até agora, nada. Né? Pelo contrário, só tem substituição. Tem algumas exonerações, mas logo abaixo aparece a designação de alguém para o lugar. Então, a economia, hoje, nesse ponto, não está em Petrópolis, não se está economizando um centavo em relação a cargos em comissão e funções gratificadas, que deveria ser a primeira coisa a ser atacada. Né? A lei de responsabilidade fiscal, que o Henrique Manzani gosta muito de citar, que o Marcos Santiago também cita sempre, o próprio prefeito, deveria estar sendo já cumprida em relação a isso. Né? Acendeu o sinal vermelho? Então, corta o cargo em comissão, corta a função gratificada, vamos economizar, como sempre se fala, né? Cortar na própria carne, mas que a gente não vê uma gotinha de sangue cair. Né? Porque eu até toquei nesse assunto, porque quando se fala em economia, se fala em tirar cargos, porque eu vou te falar, a gente fica sensibilizado de ver uma mãe, 2, 3, porque foi o que eu presenciei, dela dizer, poxa, o que me falta mais? Eu não posso nem escolher a escola que o meu filho vai. Eu não posso, eu estou tendo que fazer o quê? Falar com o meu filho para ficar dormindo, para ele não ter que passar a humilhação de mandar descer do ônibus. Gente, isso é o fim da picada. Imagina um adolescente ou uma criança ser constrangido dentro do ônibus. Isso é um cúmulo. Isso é caso de polícia. Inclusive, essa orientação, gente, nós passamos para todo mundo. Qualquer criança que seja constrangida no ônibus tem que ser, sim, registrado o BO. Porque criança não pode passar por constrangimento. Tá? Se o motorista, se a escola não mandou, isso é problema da escola, isso é problema do governo. A criança não pode passar o constrangimento. Porque o pai, quando liberou a criança para ir para a escola, ele está achando que ela chegará à escola. Ela não pode ser impedida de chegar à escola por ninguém. Nem porque está sem uniforme, nem porque não está com o dinheiro de passagem. O passe para essas crianças até o ensino médio é, sim, gratuito. Tendo cartão, não tendo cartão, tendo declaração, não tendo declaração. Está uniformizado, está no roteiro da escola. É claro que se você está com o uniforme do Johan Noel e está na fila do ônibus, lá do Dux, então tem alguma coisa errada e aí tem que ser notificado, chamar
o guarda municipal para verificar para onde aquela criança está indo. Que é para a própria segurança. Agora, com o uniforme da escola, na rota da escola, a criança não pode ser impedida de entrar em ônibus, não. Qualquer família que esteja passando por esse constrangimento tem que procurar a delegacia, fazer BO, sim, porque isso está errado. E a vara da infância e da adolescência tem que tomar providências em relação a isso também. O Ministério Público da Educação, porque eu acho que tem que... Porque, gente, eu não me conformo que dentro do nosso município uma criança não possa estar na escola. Dentro do próprio município. Nós temos hoje cerca de 180 instituições. Não era para ter ninguém fora da escola. Agora, se Santa Rosa faz parte de Petrópolis, então que o transporte público seja levado a Santa Rosa. E mesmo que não faça, né? Se aceitou a matrícula, tem que dar condição daquela criança, daquele adolescente chegar à escola. O transporte escolar é garantia do aluno. Para isso tem um programa federal. Se o programa federal é ruim, é pouco dinheiro, então vai lá discutir em Brasília. Que lá que é o lugar de mudar que é o lugar de fazer isso aí. Quando a gente fala que houve essa união de problema, né, dos servidores públicos, o CEP está convocando, então, para o dia 3 de setembro, às 18 horas, no auditório do CEP Central, na Evarista Veiga, uma plenária com representantes de todos os segmentos dos servidores estaduais. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que não vai atingir somente a educação. Então não pode ser negociada ou pleiteada só pela educação. Tem que ser um movimento de todos os servidores. É uma medida que vai afetar a vida de todos os servidores da rede estadual. Então, o CEP está convocando para a próxima quarta-feira, dia 3, quinta, dia 3, no auditório do CEP Central, às 18 horas, plenária de todo o funcionalismo, representantes de vários setores, de vários sindicatos, para que a gente possa, assim, ter ações conjuntas em relação a isso. É um problema que vai atingir a todo mundo e tem que ter um encaminhamento parecido. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.